Alô, amigos internautas, aqui Pinho Barbosa. Estou convidando você a passar uns minutinhos aqui comigo, pois a partir de agora eu quero te contar uma história e você pode participar, você pode comentar e deixar aí a sua opinião, tá legal? Também se inscreva aqui no nosso canal, o canal Que Saudades de Você. Temos várias histórias que vamos contar aqui quase todos os dias. Ative também o sininho para quando postarmos essas histórias você poder ser notificado, tá bom? Então se inscreva, ative o sininho e venha participar, comente, dê a sua opinião. História de hoje vem lá de Santarém, no Pará. Dona Maria Elvira nos manda essa história e você forme a sua opinião e comente. O caminho sem volta. Olá, meu nome é Maria Elvira, moro em Santarém, no Pará. E tudo começou naquela tarde de domingo, uma linda tarde ensolarada de intenso verão. Me lembro que ali sentada no banquinho de uma praça, às sombras de uma bela árvore, sentindo ali aquela brisa leve que margeava meu rosto, tocava meus cabelos, eu me encontrava ali em pleno descanso, numa paz, até que de repente vi que aproximava um homem de semblante assim meio calmo, uma pessoa que me parecia ser até uma pessoa conhecida. Eu ali no auge dos meus 24 anos de idade, me sentia assim ainda muito jovem. Já havia tido assim alguns namoros, uns 2 ou 3 namoricos, mas nada assim de mais sério. E também não pensava em ter um outro compromisso a curto prazo, pois eu pensava muito em estudar, já que eu era estudante, planejava me formar, eu sonhava ser uma veterinária. Porém, foi exatamente nesse dia que a minha vida ganha uma nova direção e meu destino mudou por completo. Esse homem se aproximou e perguntou se podia fazer uma companhia, se sentar ali ao meu lado. Eu prontamente disse que sim. Pode se sentar, fique à vontade. Pois bem, ele então se sentou ali no banco ao meu lado e já foi logo puxando assim um assunto de mansinho. Primeiro me disse que estava muito quente, estava muito calor. Eu respondi sim, é verdade, está muito quente. Daí o assunto prossegue e ele quis saber meu nome, onde eu morava. Eu disse a ele o bairro que eu morava e já logo também falei que ele não me era uma pessoa estranha. Eu tinha visto em algum lugar. Foi aí que ele então me falou que trabalhou numa empresa de coletivos na cidade, era cobrador de ônibus. E talvez fosse de lá, pois ele se recordava de já ter me visto dentro de um ônibus. E então que as minhas fichas caíram e realmente me recordei que era de um ônibus que eu já o conhecia, pelo menos de vista. Pois bem, o assunto fluindo, a gente comentando assuntos da cidade, né, coisas assim, coisas do dia a dia, coisas rotineiras, até que ele me falou que tinha 32 anos de idade e que estava sozinho pela vida, que já havia não se casado, mas amasiado, teria morado junto com uma mulher durante algum tempo, uns 6 anos, mas que por altos e baixos da vida, aquele relacionamento se acabou, chegou ao fim e eles se separaram. Ele estava só, se sentia numa solidão muito grande, imensa, e que estava em busca de uma companheira, pois ele já não suportava mais aquela solidão, os momentos sozinhos, sem ter muito o que fazer, para onde ir, sem ter uma companheira, sem ter alguém ali do lado, uma namorada. Sei que perguntou também alguma coisa sobre mim, sem dar muitos detalhes.
Falei assim algumas coisas meio por alto, porque para mim ele ainda era um estranho. Então não me abri muito com ele não. Falei algumas coisas e logo pedi licença, porque eu tinha alguns afazeres em casa, tinha tarefas, lições da escola para fazer. Daí pedi licença e voltei para minha casa. Dia seguinte, portanto, na segunda-feira, eu não esperava a surpresa que me aguardava para logo mais à noite, ao sair do colégio, e me deparar com aquele carro parado do outro lado da rua e alguém que me chama, e inclusive pelo nome. Ei, Maria Elvira? Ei, Maria Elvira, sou eu. Aqui, ó, o João Luiz, o seu amigo de ontem, tá lembrada? Quando voltei o olhar para aquele carro, logo vi que era aquele amigo do dia anterior, aquele que se sentou comigo lá na praça, que a gente bateu papo. Eu logo imaginei, poxa, mas o que estaria esse sujeito fazendo aqui na porta do colégio e agora me chamando? Me aproximei então, assim, meio acanhada, meio surpresa. Me aproximei e disse: oi, tudo bem? Ele então perguntou se eu queria uma carona, que ele me levaria até em casa. Eu disse: não, muito obrigada, eu estou ali com as minhas amigas e já estamos acostumadas a irmos juntas todos os dias, fica para a próxima. Mas ele insistentemente: não, Maria Elvira, entra aqui, eu levo você, e também queria bater um papo contigo, conversar um pouco, aceite essa carona, vamos juntos. Se quiser pode convidar aí as suas amigas que eu as levo também. Só que havia mais um problema. Imaginem só, meus pais estarem acordados ainda, me vissem chegar ali de carona naquele carro, ainda mais com um estranho, certamente iriam me dar uma bronca, mesmo que as minhas amigas estivessem juntos. Embora elas não poderiam estar, pois elas moravam bem antes de mim e teriam que ficar primeiro do que eu. Diante daquelas insistências, eu então decidi, falei para minhas amigas: olha, vocês podem ir seguindo, eu vou com meu amigo. Eu tinha aquela consciência de que eu não estava fazendo a coisa certa, aceitar assim uma carona de alguém desconhecido, embora soubesse sim que ele era da cidade, já havia trabalhado na empresa de ônibus, mas não deixava de ser aquele estranho. Portanto, eu decidi então ir sozinha, pensando cá comigo: bom, se tem que correr algum risco, que corra só eu, que nesse caso estaria assumindo a responsabilidade ao aceitar aquela carona. E assim fiz, entrei no carro, ele já saiu, já conversando, falando, até que, graças a Deus, chegamos no portão da minha casa. Ele então encostou ali o seu carro e por mais 40 minutos ficamos ali conversando, ele falando da sua vida, perguntando mais sobre mim, até que finalmente ele mesmo se tocou e disse: olha, Maria Elvira, eu já não trabalho mais numa empresa de ônibus, eu agora sou um vendedor autônomo e, portanto, amanhã eu tenho que trabalhar e você também tem suas obrigações. Então, tá bom por hoje, agradeço por você ter aceitado ter esse momento, essa conversa comigo, né? Eu sei que pode parecer um tanto estranho, mas eu me encantei contigo naquela praça lá. Depois que você saiu, eu também me retirei, fui-me embora e não consegui mais tirar você da cabeça. Eu acho que estou sentindo algo por você. Eu então arregalei os olhos, assim toda espantada, pensando, sentindo algo, como assim? Bom, ele viu que eu fiquei assim meio desconcertada, mas logo em seguida já se despediu, sem atrevimentos, me deu só um leve beijinho no rosto e educadamente se despediu e então foi embora. Ele apenas havia me perguntado se poderia voltar
no colégio um outro dia para a gente voltar a conversar. Assim, sem saber muito o que dizer, pois eu estava perdida por aquelas conversas, pelo que ele havia me revelado dentro do seu carro. Eu disse sim, qualquer dia você vai no colégio e a gente volta a conversar sim. Naquela noite, eu não consegui pregar os olhos. A noite toda virando para lá, para cá, eu não conseguia dormir. Só conseguia pensar naquele homem e em tudo que conversamos e não conseguia mais entender o que se passava comigo. Acreditem, no outro dia, ao sair do colégio, lá estava de novo, dentro do seu carro à minha espera, o João Luiz. Novamente, ele me levou em casa, só que desta vez os assuntos tomaram outro rumo. Desta vez ele falou mais, voltando a afirmar, inclusive, sobre aquela conversa que tivemos no outro dia anterior dentro do seu carro. Falou que não estava conseguindo me esquecer, que realmente ele estava sentindo algo muito forte e chegou até a me pedir em namoro. E eu que não tinha essas intenções, não estava pronta para assumir um outro relacionamento, um outro namoro, nem me passava pela cabeça namorar antes de concluir algumas etapas de meus estudos. Mas diante daquela situação, os dias foram se passando, eu pedi um tempo para dar-lhe uma resposta, e no decorrer dos dias, eis que ele volta a me procurar, e desta vez eu não pude resistir àquela situação e acabei aceitando o pedido de namoro de João Luiz. Conversamos bastante, marcamos um dia, levei ele até dentro da minha casa, onde ele prontamente conversou com meu pai, com minha mãe, explicou que queria um relacionamento sério, que realmente estava gostando muito de mim, iria fazer de tudo para que o nosso namoro perdurasse e que talvez chegássemos até ao matrimônio. Assim os dias foram passando e aquele namoro foi realmente acontecendo, foi ganhando forças. Foram quase 3 anos de namoro, muitas alegrias, passeios, festinhas com os amigos. A gente vivia uma felicidade plena. O João, por outro lado, era uma pessoa muito honesta, decente, gostava de andar em dia com suas coisas, e aquilo me deixava muito orgulhosa, saber que o meu namorado era uma pessoa do bem, era gente querida por todos os lugares. Eu só tinha mesmo que agradecer por essa maravilha de pessoa, essa maravilha de namorado que chegou na minha vida. O João era sorridente, brincalhão, amigo de todos, companheiro, era companheiro para todas as horas. Um dia, o João chegou para mim e falou assim: olha, amor, a gente já vai para 3 anos de namoro, tá na hora da gente colocar uma aliança, ficarmos noivos e fazer os preparativos para que possamos nos casarmos e viver a nossa vida, formar a nossa família. Nessas alturas, o João já tinha comprado um terreno, com muita luta, com muito trabalho, sacrifício. Ele comprou aquele terreno, começou ali a construir a nossa casa. Uma casa simples, na verdade, uma casinha com apenas 6 cômodos. Mas ali seria o nosso refúgio, o nosso cantinho da felicidade. Para ajudar o João a agilizar as coisas, eu deixei aquele meu sonho de ser uma médica veterinária, larguei os meus estudos, abri mão de tudo, arrumei um trabalho numa loja e fui trabalhar, ganhar também o meu dinheirinho para somar com o João e investirmos juntos naqueles planos, investir no nosso casamento, no nosso futuro. E o tempo foi passando, eu trabalhando, o João trabalhando, a construção que estava quase pronta,
A gente marcou então o noivado, ficamos noivos, colocamos as alianças, a casa quase pronta, o telhado, a pintura, as portas, janelas, tudo no lugar. Era hora de pensarmos nos móveis e também marcarmos a data do tão sonhado casamento. Só que na vida nem tudo são flores, às vezes existem também os espinhos. E naquela noite, João e eu estávamos marcados para irmos a uma pizzaria, para acertarmos ali maiores detalhes sobre o nosso casamento, sobre a festa, sobre os padrinhos, para que não deixássemos assim para a última hora, para que não houvesse maiores imprevistos ou coisas do tipo. Pois bem, tomei banho, arrumei bem meus cabelos, a minha maquiagem estava toda linda, toda esperançosa ali na minha casa, à espera de João, que viria me buscar para a gente irmos então para a pizzaria e conversarmos. Só que João, ao chegar na minha casa, notei que ele estava assim um pouco diferente, o semblante assim meio fechado, os olhos meio avermelhados. João não estava normal. Ele chegou, entrou, pediu para tomar um pouco de água. Eu entrei com ele, fui até a cozinha, pegamos ali um copo de água, ele tomou, voltou para a sala e se sentou ali no sofá. E ficou assim, com aquela expressão fechada. Eu logo notei que havia algo de anormal, pois o João não era esse o João que eu conhecia. O João era alegre, sorridente, conversador. Esse chegou calado, falando pouco. Eu perguntei a ele, falei: João, algum problema? Você está bem? Está sentindo alguma coisa? Ele, me olhando fixamente, disse: não, está tudo normal, tá tudo certo. Mas quem conhecia João perfeitamente sabia que não estava normal. E tanto não estava que chegou a pedir para deixarmos para sair um outro dia. Tudo bem, eu entendi a situação e assim fizemos, deixamos para outra hora. Só que o pior ainda estava por vir. Aquilo era apenas o início de uma situação que eu jamais imaginei passar na vida. Daquele dia em diante, João foi se transformando aos poucos. Dia estava normal, no outro já estava com aquele mesmo jeito, com aquela expressão fechada. E sei que aos poucos as coisas foram mudando entre nós, inclusive sobre o casamento. João quase nem tocava no assunto mais, até que um dia me deparei com um classificado de anúncio, esses anúncios de vendas. Eu fiquei de boca aberta, estarrecida, quando vi aquele anúncio. Era assim o anúncio de uma casa, aquelas fotos. Era justamente a casa que João havia construído para a gente morar. Eu ali, atordoada com aquele anúncio, imaginei, pensei: não, isso pode ser um engano, isso não está acontecendo, não é a nossa casa. É um engano, é alguma coisa. Mas como pode ser um engano se está ali o nome do anunciante, está ali João Luiz, é ele? Eu não sabia o que pensar, o que fazer, se mandava ali uma mensagem, se ligava, se daria um jeito de encontrar com ele. Eu estava toda perdida. Não, eu posso estar sonhando, é um pesadelo. Não pode, isso não pode estar acontecendo. Eu não vi a hora de estar cara a cara com o João para a gente poder esclarecer aquela situação. Eu cheguei até mesmo a pensar: será que ele colocou a casa à venda e vai me fazer uma surpresa, vai comprar uma outra maior? Até isso eu cheguei a imaginar. Até que, ao cair da noite, João foi chegando em casa. Notei que estava normal. Era aquele mesmo João do início. Ele chegou, sentou-se na sala, a gente ficou por ali vendo um pouco de TV, e apesar daquela ansiedade toda que eu estava para saber o desfecho daquele anúncio da casa, eu não quis tocar no assunto para ver se ele dava início em alguma conversa sobre o fato, mas ali dentro de casa com meus pais, eu tive uma ideia, chamei João. Falei: João, vamos sentar na calçada um pouco lá fora
a noite está bonita, estreladinha, vamos conversar um pouco lá na calçada. E assim fizemos. Fomos lá para a calçada, nos sentamos ali de frente ao muro e ficamos por ali conversando, mas nada do assunto da casa vira à tona. Até que, pela pressão da curiosidade, eu perguntei, falei: João, me explica aqui uma coisa. Eu vi um anúncio num determinado classificado onde estava ali à venda a nossa casa. O que está acontecendo, João? Você vai vender a nossa casa? Ele voltou assim para mim, me olhando com espanto. Parecia não entender nada, estar surpreso. Mas ele acabou me dizendo uma coisa que me deixou assim mais perplexo ainda com aquilo tudo que já estava acontecendo. Ele disse: olha, Maria Elvira, eu estou passando por uma situação meio difícil. Diminuí o meu ritmo de trabalho, não estou ganhando tanto dinheiro mais com minhas vendas e, infelizmente, eu contraí umas dívidas aí e realmente eu coloquei a casa à venda. Vou precisar de vender a casa, mas eu queria que você não se preocupasse, pois eu vou quitar aí algumas dívidas, mas o restante do dinheiro que me sobrar eu já vou investir em outra casa. Mas, João, que dívidas são essas? Você não trocou de carro, você não comprou nada. Que tipo de dívida, João? E você também, acho que antes de colocar a casa à venda, deveria sim, pelo menos ter me comunicado antes, a gente ter conversado, buscar assim uma outra alternativa para você resolver essa situação, sem ser preciso de você vender a casa. Ele disse: olha, é uma história meio complicada, é uma coisa que eu não queria conversar agora contigo, mas deixa eu vender a casa, resolver esses problemas e já já você vai entender a situação. Situação essa que veio a ser revelada como um dos piores pesadelos da minha vida. João, na verdade, havia se envolvido com coisas ilícitas, estava fazendo uso inclusive de drogas pesadas. Tudo que João ganhava mal dava para bancar os seus vícios, já que consumia drogas caras. E foram meses e meses de sofrimentos, de tentativas de salvar João dessa situação, tirar ele desse caminho sem volta, pois não é qualquer pessoa que entra nessa arapuca, que cai nessa cilada da vida e consegue restabelecer a normalidade novamente. João, ele que pôs tudo a perder, jogou fora o nosso sonho de futuro. Ele que era um homem tão alegre, tão querido, o homem por quem me apaixonei, por quem dediquei toda a minha vida a partir de que nos conhecemos. Ele que hoje é mais um zumbi que vaga pelas madrugadas, que mendiga moedinhas para um, para outro. Ele que hoje vive atirado pelas calçadas da vida, sem esperanças de mais nada. Eu que abri mão de meus estudos, deixei de lado os meus sonhos, me dediquei totalmente àquele homem que me conquistou com seu carisma, com seu jeito sereno de olhar, aquele homem alegre e que chegou a me fazer feliz alguns momentos da vida. Essa situação eu não desejo a ninguém. Hoje eu me encontro aqui deprimida, triste, carrego essas marcas profundas dentro do meu coração, outra vez perdida, não sei se também vou me reencontrar. E o pior de tudo é que a pessoa que embarca para essa direção sabe muito bem para onde vai e talvez leve consigo muita gente inocente para cair no abismo do sofrimento. E essa é a minha história aqui no Contos e Relatos.